Então, pessoal, dando continuidade aos nossos padrões de herança, eu trouxe aqui para vocês duas doenças, que é a condroplasia e a síndrome de Marfan, são autossômicas dominantes e que tem a ver também aí com o texto que eu coloquei, especialmente para o pessoal da medicina, mas que para a enfermagem também é bastante importante em relação aos cuidados que a gente deve ter com essas doenças aí, tá? Então, como uma doença autossômica dominante, a gente tem a presença, né? Então, aí, pelo menos um em cada geração. A condroplasia, então, ela é dominante. Deixa eu voltar aqui, botar aqui para nós. Opa, aí. A condroplasia é uma condição, então, dominante, autossômica dominante, que é bem descrita já desde a época lá dos egípcios, que se tem registro, então, de acondroplásicos. Da onde é que ela vem, então? Ela vem através de uma mutação no gene FGFR3, que é um receptor do tipo 3 de fatores de crescimento de fibroblastos. Então, para os fibroblastos se desenvolverem e formarem depois, né, da cartilagem o tecido ósseo, a gente precisa ter ativo esses receptores. Então, como uma doença autossômica dominante, basta termos um alelo, apenas um alelo, para que a doença se manifeste, ok? Então, esta é a estrutura do gene, da proteína FGFR3, e ela vai interagir, então, com alguns fatores de crescimento para promover a maturação e o crescimento, então, do tecido ósseo. Então, quando eu tenho uma mutação nela, o tecido ósseo não vai ter o desenvolvimento que ele deveria ter naturalmente, certo? Então, cartilagens e ossos, então, eles vão ter um crescimento aquém, e como a gente sabe que o tecido ósseo precisa do tecido cartilaginoso como base, ambos vão estar com o crescimento a menor do que deveriam estar. O que é interessante da gente falar aqui em termos da genética da condroplasia é que 80% dos casos de acondroplasia vêm de novas mutações, ou seja, mutações espontâneas durante a espermatogênese. Tá? E 20% apenas dos casos é que são através da herança entre os pais. A frequência de acondroplasia é de 15 mil a 40 mil nascimentos, e aí então ela passa a ser bastante frequente a presença de acondroplásicos na sociedade. Diagnóstico pré-natal é feito especialmente com medidas dos membros dos fetos, né, a partir aí da 22ª semana, e outros testes que são testes mais moleculares, que são recomendados assim em último caso. Por que em último caso? Porque se for um dominante homozigoto, a chance, né, de ser letal ou de sofrer aborto é bastante grande. Então, por isso que o diagnóstico pré-natal inicialmente se faz com a medida dos membros do bebê e, se precisar, entra-se, então, no caso, para fazer um exame molecular, que é um exame mais preciso aí para nós, tá? Outras medidas também podem ser feitas, como aquele teste de luminescência translucência nucal, né, que também é feito para ver acúmulo de líquidos, e testes radiológicos para ver alguns sinais, né, como o narizinho achatado, as perninhas arredondadas fazem a voltinha. Opa, peraí que eu passei muita coisa para frente aqui, eu acho. Isso, passei muita coisa para frente. Ou não. Falamos. Isso. Diferença entre, então, a acondroplasia para a distrofia displásica. A distrofia displásica, a gente tem algumas outras características e não está relacionada àquela mutação no receptor do tipo 3 de fatores de crescimento fibroblásticos, mas
relacionadas a questões de receptores de hormônio de crescimento e todos aqueles que estão relacionados a ele. Ou a diferença também para a pseudocondroplasia, em que também não existe a mutação nesse receptor do tipo 3 de fatores de crescimento fibroblástico, mas existe em ambos os casos o crescimento a menor. Né? Inclusive a face dessa distrofia, ela não tem aquele rostinho típico entre acondroplásicos, como tem aqui também na pseudoacondroplasia. Pseudoacondroplasia tem todas as características físicas, mas não tem a mutação naquele gene. Tá? Os sinais, então, são os encurtamentos de braços e pernas, né, redução na sua altura, por consequência. A face, né, o rosto, ele é bem marcante, né, ele tem uma hidrocefalia, ele tem um narizinho mais achatado, apresenta essa mãozinha em tridente, né, separação do dedo médio com o dedo anelar, então ela tem essa curvatura que a gente consegue ver aí, que chama de forma de tridente. Problemas durante o crescimento dessa criança, problemas de coluna, as perninhas arqueadas, né, como a gente colocou aí anteriormente para vocês. Expectativa de vida, quando é em homozigose, ela é letal. E expectativa vida normal, tendo um bom acompanhamento médico, né, porque é bastante comum problemas de infecção respiratória, problemas ósseos, de coluna, infecções nos ouvidos em função da hidrocefalia. Então, tem que ter um acompanhamento médico. O que se faz hoje? Hoje se tem bastante tratamento aí com fármacos que vão agir sobre receptores de crescimento, e também a parte mais de cirurgia, mais invasiva, como era o caso, né? Antigamente, acredito que hoje não se faça mais isso, nunca mais vi isso, por exemplo. Esses espaçadores ósseos para que seja preenchido, então, com novo tecido ósseo. E aí isso em criança gera um problema grave, né? A criança não para quieta, aquelas crianças que são mais, assim, ativas, vamos dizer, isso passa a ser um risco bastante grande, porque a criança cai com esses ferros colocados presos junto aos ossos, é bastante tenso, né? Os hormônios de crescimento, então, é o que tem sido usado, né? Isso tem um custo bastante grande. Em alguns países o SUS paga esse tratamento, em outros não, certamente no nosso não. A outra doença autossômica dominante que eu trago para vocês, então, é a síndrome de Marfan, que está relacionada, então, ao tecido conjuntivo. É uma doença autossômica também dominante e diz respeito à alteração numa proteína chamada fibrilina do tipo 1. Essa fibrilina do tipo 1, ela serve como molde para a deposição de fibras elásticas. Então, como ela vai estar anormal, o tecido vai carecer de fibras elásticas e ele vai ter, então, alguns órgãos, algumas marcas de deformação, marcas de alteração no padrão corporal, que são, assim, bem típicas da síndrome de Marfan. Ela tem uma incidência de 1 a cada 5, 10 mil indivíduos, e ela pode surgir, então, não só de uma herança direta de pais, mas em 25% dos casos, essa mutação é uma mutação de novo ou uma mutação espontânea, tá? Ela acomete vários órgãos, como o sistema cardiovascular, sistema, a esclera nos olhos, sistema esqueletal e duramático. Então, a patogênese da doença está baseada na má formação, então, na proteína fibrilina 1, que está deficiente, que está mutada. Tá? Já se descobriram mais de 500 tipos de mutações em FBN1, que é o nome do gene, que produz a proteína fibrilina do tipo 1. Então, é bastante, assim, difícil fazer, né, ou faz o sequenciamento inteiro do gene, que é um gene grande, ou então pelos sinais clínicos que vocês vão ver que eles são bem marcantes. Tá? Doenças cardiovasculares. Então, como eu não tenho a deposição de fibras elásticas,
A aorta, que é a nossa principal artéria aí de condução sanguínea, que sai o sangue, então, do coração com muita pressão, essa aorta não tem um aporte adequado de fibras elásticas, o que vai fazendo com que ela, ao longo do tempo, sofra um aneurisma ou uma alteração na sua forma. A artéria ela fica dilatada em vários pontos, tá? E também uma das características é o prolapso de válvula mitral, que também precisa, né, desse movimento de pressão. Então, tudo que envolve a pressão precisa ter uma certa deposição de fibras elásticas para que essa pressão não deforme este vaso. No caso do sistema esqueletal, a gente tem a marca do pectus excavatum, que é um aprofundamento do externo e também acompanha uma escoliose bastante marcante nessas pessoas. Agora vai entrar aí os slides, vocês já vão ver melhor o que eu estou querendo dizer. E a mão, né? As mãos são bastante alongadas e chama então de mão em aranha, né? O aracnodactilia. E a lente ectópica nos olhos. Então, o pectus excavatum, né, esse aprofundamento aqui na região do externo. A mão aqui não aparece muito compridinha, mas daqui a pouco vai aparecer uma foto, vocês vão ver como ela é marcante. E a dilatação, então, aqui na aorta, também está uma dilatação bastante tranquila. Bom, é uma síndrome que é bastante compatível com a vida normal, né? Tanto é que nós tivemos aí um presidente nos Estados Unidos com essa síndrome. E aqui tem as fotos, então, mais reais, né? A mão, olhem bem como ela é bem compridona, e quando essa pessoa dobra a mãozinha, ela tem bastante extensão do polegar, né? O polegar fica bem para fora quando a mãozinha é dobrada. Né? Tanto membros superiores como os dedos dos membros inferiores, eles são bastante alongados. Né? A escoliose aqui, que vocês estão vendo, a escoliose acompanhada também do pectus excavatum nessa foto. Bom, como isso aí é diagnosticado, né? Então, assim, o acompanhamento com o pediatra faz com que se desconfie, que se chegue a esse diagnóstico, isso é comum, ou quando a pessoa entra no hospital ou entra para algum tratamento em que ela tem muitas infecções respiratórias, o aparecimento de bolsas de ar entre as pleuras, então ela apresenta complicações cardíacas, então o médico, ao observar esses sinais que nós falamos, ele faz uma investigação mais detalhada até fechar com a síndrome de Marfan, né? E aí parte para o aconselhamento genético. Então, a síndrome de Marfan, ela é uma síndrome que unicamente ataca, né, esse gene FBN1, ela é, então, uma síndrome autossômica dominante. Deixa eu ver o que mais. Inabilidade, assim, como ela apresenta muitas mutações, né, é complicado da gente fazer um teste molecular, então a gente pode simplesmente pelos critérios clínicos fechar como síndrome de Marfan. Então, o que eu queria trazer para vocês eram essas duas doenças aí, que são doenças bastante comuns e que vocês, depois disso, vejam o quiz, respondam lá, participem, façam seus pontinhos e se cuidem por aí, nada de sair, ok? Um abraço grande para todos. Tchau, tchau.